Bem, nasci em São José dos Campos, numa família de italianos que chegou no Brasil há 135 anos atrás. E dessa chegada, um casal e 3 filhos. E dentro desses 3 filhos estava meu avô João Frigi, que casou com a Carolina Carnevale, e tiveram mais 10 filhos. E aí a minha infância foi totalmente aqui na Coronel Monteiro, Rubião Júnior e Francisco Rafael. Em frente ao cemitério era a nossa praça de diversão, que nós jogávamos bola ali, chutava a bola na parede, jogava peão, essas coisas todas. Mas como atleta, comecei a jogar num time com 12 anos, no Palmeirinha, que era o time ali da região. Eu era o mais novo do time. E o meu pai, o Zé Frigi, tenho mais 8 irmãos, que é uma família maravilhosa, que a gente, na época em que você respeitava a família, na hora de dormir você tomava a bênção do papai, da mamãe, e trabalhando com meu pai também. Desde os 10 anos a gente trabalhava no mercado municipal, tempo de charrete, o pessoal fazia todas essas coisas. Mas eu vou para a parte esportiva, que é a parte que eu vivi mais tempo. Eu comecei a jogar no Palmeirinha, depois fui treinar no infantil do São José, com o Jorge Pinto, no Antônio Sais. No Antônio Sais, ali foi onde o campo do São José, que foi campeão da 3ª divisão, e ali que apareceram os grandes jogadores. E posso até falar que dentro dos times que eu joguei, depois do São José, o amador, depois eu não fui profissional, mas fui campeão da 3ª divisão para o São José e tive uma passagem pela Caçapavense, Associação Atlética Caçapavense, na Copa do Vale, e nós somos vice-campeões do Vale. Nós tínhamos um time muito bom, Caçapava era 2ª divisão, São José na 3ª. E quando eu aprendi a jogar bola, eu toda tarde tinha uma bola na minha casa de borracha, eu fazia paredão, chutar a bola na parede, com o pé direito, com o pé esquerdo. E minha vida era jogar bola. E depois eu levava a bola ali na rua do cemitério, em frente ao cemitério, e a gente ficava driblando as árvores ali. E foi uma passagem, foi ali que eu aprendi a jogar bola, que eu aprendi a gostar de esporte, porque o São José naquela época tinha um time muito forte, a Associação tinha um time forte e o São José eram os 2 times mais importantes. São José tinha... Eu torcia, eu sempre lembro do São José, a escalação do time de 1947, quando eu tinha 7 anos. Sica, Domingos e Tião, Nenê, Dionísio e Arlindo, Olavo, Bosco, Lobo, Natália e Joãozinho. Esse time eu ia ver, assistir com 7 até os 10 anos, assistir eles e jogar lá. Então, eu me apaixonei pelo futebol e gostava, mas sempre fiz isso por amor, por gostar. Porque nós tínhamos uma família, um time da família Frigi, 1951, esse time da família Frigi tinha só Frigi, e eu sempre brincava que esse time nunca perdeu, porque além do time que jogava, ainda tinha o juiz que apitava, que era Frigi, então era difícil perder, certo? Então era uma e em Caçapava foi muito bem, graças a Deus, mas depois o São José, o Diego Lameiro resolveu me trazer para cá para jogar o jogo decisivo no campo do Juventus contra a equipe do Santa Rita, do Passa Quatro.
E nesse jogo nós ganhamos de 4-0, e o Alberto Simões, que é meu amigo, conta que deu um drible no jogador da defesa, que ele caiu sentado no chão lá. Mas eu não fui esse profissional para existir muito, não. E depois disso nós tivemos jogar contra o Fernandópolis, né? Fernandópolis nós ganhamos de 2-1 lá, o Sérgio Valentim pegou o pênalti, e depois nós vamos jogar aqui, empatamos 0-0. Eu nem ia jogar aqui, porque a minha primeira filha, a Adriana, tinha nascido fazia 2 dias, eu não estava ali apaixonado ainda pela... E aí eu fiquei, não vou, aí o Diego falou, não, você tem que vir porque o nosso time joga 11 contra 11 e você não pode faltar. Aí eu fui, nós empatamos, mas depois disso joguei mais uma partida para o São José, depois fui jogar no Rodosá. Aí no Rodosá, terceira divisão, terminou a terceira divisão, daí eu recebi voltei a ser atleta amador. E na minha casa, meu pai tinha um espelho, assim. Eu ficava olhando no espelho e tocava a bola, puxava a bola assim. E fiquei com uma habilidade muito boa, eu não precisava olhar na bola para mim. Eu estava com a bola no pé, não precisava estar olhando na bola para mim passar a bola ou fazer uma jogada. Então, eu procurava, não sei, porque a turma gostava muito porque eu era a minha habilidade, era fácil para mim dar uma caneta, dar chapéu. Então, a turma naquela época, o caneta e chapéu era normal. Hoje, você assiste televisão, você vê uma jogada de chapéu 3, 4, 5 vezes repete, e aí não tinha muita coisa. E nós tínhamos também, até 57, quando nós começamos a jogar futebol de salão. Aí no futebol de salão que eu me destaquei, porque nós tínhamos 3 irmãos que jogavam no time e um primo. Então a sensação tinha 4 jogadores da Frigg que, por exemplo, quando eu casei no civil, em 64, eu tive que jogar à noite. Eu casei de manhã, fui jogar à noite, nós ganhamos de 4-0. E o time dos 4-0 tinha uns 4 Frigg. Eu sempre falo que os 4 Frigg nunca perderam jogando juntos, certo? O Palmeiras tentou vir buscar os 3 para cá, mas meu pai achou melhor não mexer. A gente não mexia no futebol de salão, porque a gente não ganhava nada, certo? O Palmeiras queria que a gente fosse para lá. E eu ficava observando todos os jogadores, por exemplo, Mário do Corinthians, Canhoteiro do São Paulo, Garrincha. Então, todos esses jogadores que tinham habilidade, eu ficava prestando atenção quais eram os dribles, como é que eles faziam, e eu criava também os meus dribles, né? Era difícil me marcar, porque como eu não era ponta esquerda e eu sabia jogar para os 2 lados, eu saía com o jogador, às vezes saía para o lado direito, para o lado esquerdo, e eu sempre observava o marcador estava me marcando, qual era o pé forte dele, se era o lado direito ou era o esquerdo. E aí eu aproveitava, por exemplo, se o cara era bom com o pé direito, eu saía no pé esquerdo dele. E eu gostava de jogar, como acho que o Neymar, o Pelé pensava assim também. Jogava porque gostava, certo? Gostava de jogar, era um amor que a gente tinha pela bola, independente de você se profissionalizar ou não. Aí teve alguém que me chamou de Mandrake, outro me chamou de o Pelé do futebol de salão, outro falava que eu era o mago da bola, então cada um dava um apelido. E eu só fiz amizade também, viu? Fiz só amizade porque eu nunca menosprezei o jogador que me marcava. Eu levava ele a sério, responder. Então, no esporte, eu só fiz amigo.
E no futebol salão foi por esses motivos. Joguei no time da escola com o Emerson Leão, que tinha 13 anos. E difícil perder o time que eu jogava, certo? Todos os campeonatos que eu participei, ou eu ganhava medalha de primeiro ou segundo ou terceiro lugar. Nunca saí de um torneio, de uma participação de um campeonato, que eu não trouxesse uma medalha para casa. E também parei mais quando a minha filha, em 65, nasceu minha filha, e aí eu comecei a ver mais problema da família. E eu gozado, eu vou contar uma passagem que, quando nós ganhamos o jogo que eu fiz na terceira do futebol salão, quando eu casei, que a minha esposa me deu 4 filhos maravilhosos, a Adriana, a Luciana, a Juliana e o Fabiano. E uma das minhas filhas, ela não gosta muito que fique falando, não, mas uma das minhas filhas, a Juliana, ela me fez uma homenagem que eu guardo até hoje no coração, que ela colocou no Vale Paraibano a minha foto e escreveu assim: pai, nunca pude ver seu talento no futebol, mas em compensação todos os dias eu vejo seu talento como pai. Obrigado por tudo que tu és, te amo, Ju. Então, isso que me marcou. E todas as vezes que eu ia no Museu do Esporte, que tinha o time dos Frige, e tinha uma foto, eu e ela dando a bola para ela, eu contava a história disso para as criançadas e falava para ela: aproveite e fala para o seu pai, para sua mãe, para sua avó, ou deixa um bilhetinho contando que a importância deles na sua vida enquanto eles estão vivos, porque depois não adianta mais. E aí a gente continuou, eu só fiz amizade e não sei, eu não poderia, eu até fico preocupado, porque às vezes a turma fala, pô, Mago da Bola, o Pelé da Bola, o Sablão, o Mandrake, não sei, mas eu fiz muita gente sentar no chão, eu fiz, isso tenho certeza. Mas quem jogava melhor era o meu irmão, o Roberto. O Roberto, ele é o artilheiro. Eu driblava e passava a bola para ele, ele fazia os gols. Mas foi muito bom. Naquela época eu não ganhava dinheiro, não. Bem, eu era de pouco fazer gol, certo? Mas o jogo de futebol de campo mais importante foi contra os Fernandópolis, certo? Foi um jogo lá em Fernandópolis, quando nós entramos para jogar lá no campo, quando o time deles entraram, só de fogos foi uns 10 ou 15 minutos. E nós ganhamos 2-1 lá, e eu fui responsável pelas jogadas do empate, certo? Estava 1-0 para eles, teve um pênalti contra nós, o cara bateu, o Sérgio pegou, e na jogada que eu fui pela linha de fundo à esquerda, driblei o Beck, cruzei, o Ademar fez o gol do empate. E depois eu estava lá atrás, defendendo, chutei a bola para frente, o Perereca pegou a bola e rolou para o Bolacha chutava muito forte, chutou e fizemos 2-1. Esse foi o jogo principal jogo, né? É assim que eu achei que eu fiquei emocionado. E no futebol salão, foi um jogo que nós fizemos contra lá em Sorocaba, né? E nós fomos jogar com os irmãos, os dois irmãos jogando de um lado, e no time tinha 2 irmãos chamados Zuí. E nós ganhamos lá 3-1. Mas o meu irmão fez 2 gols e eu fiz 1. Mas foi uma coisa assim que me emocionou, porque o ginásio estava super lotado, tinha duas rádios radiando, e era tanta gente que no primeiro tempo o juiz terminou o jogo e a gente continuou jogando. Mas esses foram os dois, no futebol de salão e no futebol de campo, foram os 2 momentos mais importantes da minha carreira. Em 1959, eu estava com 18 para 19 anos, fizeram um abaixo-assinado, e eu fui para treinar no Palmeiras. Só que não estava preparado para treinar no Palmeiras. Eu cheguei lá, quem era o técnico? Oswaldo Brandão. Quem era o jogador que ia te marcar? Djalma Santos. Então, eu entrei e fiquei meio assustado logo no começo,
e foi para o aquecimento, só no aquecimento já quase me cansei mais no aquecimento. Foi 20 minutos de aquecimento lá, e aí joguei. E a turma fala que eu dei chapéu no Djalma Santos, é mentira. O Djalma Santos só cercava. Tinha havido campeão do mundo, o Palmeiras tinha sido campeão em 59, mas assim mesmo não decepcionei. E depois eu voltei também no Palmeiras. Né? Mas dessa vez eu fui, mas o Palmeiras estava jogando fora. Então os jogadores que não foram convocados estavam treinando e uns 5 ou 6 jogadores estavam fazendo teste lá. E eu fui estar no meio deles. Eu estava lá sentado, lá, primeiro já me perdi em São Paulo. Né? Eu desci, fui no ônibus, sabia onde que chegar lá no Parque Antártico. Mas consegui chegar em tempo. Mas quem estava dando treino é o Canhotinho. E aí ele me deixou lá no banco, lá sentado lá. Aí chegou um diretor do Palmeiras lá e falou, põe o menino para jogar. Aí eu entrei, joguei bem, fiz um gol de bola e tudo. Aí terminou o treino, o Canhotinho falou, neném, você volta semana que vem, o Palmeiras vai pagar as passagens suas. Aí eu cheguei aqui e falei pro meu pai, eu não volto mais. Aí eu não voltei mais e não quis saber mais de... Eu fui treinar no Taubaté. Aí para um Taubaté, o técnico era Aimoré Moreira. Aí terminei bem, ele terminou o treino, ele falou, volta semana que vem. Eu falei, não, se não servir agora, não volto. Ele falou, não, então não precisa vir, não. Aí eu parei com o futebol profissional, porque eu não deixei mais com isso, não. Aí fui campeão pelo São José na 3ª divisão, e fico por aí isso mesmo. A família, eu fui sempre o cara que fazia as festas, então, quando completou 100 anos, a gente reuniu. Depois eu marquei, nós tivemos vários anos fazendo festa da família, eu era sempre o responsável para coordenar tudo isso. Agora, a maior emoção mesmo é os filhos, né? Você nasce, a minha esposa, comecei a namorar com ela, ela tinha 15, eu tinha 16 anos, 17, nós ficamos aí 56 anos de casado e 7 de namoro, então esse foi o momento mais especial da minha vida, que eu nunca vou esquecer. Às vezes que você tem um problema teve que trabalhar, você tem presidente da Liga de Futebol Salão, tinha presidente da Liga de Futebol Society, eu criei a Associação Joseense de Árbitros, então formei muitos árbitros no São José, criei a primeira escolinha do São José lá no Teatrão, o Pedro Ives me convidou, eu fui formador da primeira escolinha do São José. E depois de 6 ou 7 meses, o Died me convidou para ser técnico dos juniores do São José. Essa também foi uma passagem muito importante na minha vida, que eu não dei sequência porque eles não quiseram. Mas nós eliminamos o Corinthians lá no Parque São Jorge, com o filho do Ribeirinho, e aquela coisa toda, e foi o único time que ganhou da Portuguesa do Esporte. A Portuguesa tinha o Sival, o Denner, essa turma toda, foi o único time que ganhou da Portuguesa, foi nós, e nós eliminamos o Corinthians. Mas depois que o Pedro Ives saiu, veio o Pedrinho Dominicali, ele já trouxe o João Mendes, e o João Mendes já trouxe um técnico para os juniores do São José. Você fica no juvenil? Falei, mas tudo bem, eu trabalho na prefeitura, estou aqui para ajudar vocês. Aí fiquei lá 3, 4 jogos, mas daí comecei a sentir que eles estavam com ciúmes. Eu falei, sabe uma coisa? Pode continuar aí, que para mim chega. Mas eu gostaria de ter continuado, porque eu acho que seria um bom técnico. Eu sempre gostei de me ver como um Garrincha, certo? Sem a bola, passar por cima da bola, ameaçar que ia sair, não. Então, mas tem vários jogadores, mas eu acho que o canhoteiro foi o mais atual no Brasil. Eu não sei com quem que eu podia aparecer, porque meu porte físico era muito... Eu não tinha força física para jogar, entende? O meu era técnica. Então, quer dizer... Se fosse ver no time profissional, mas se fosse aqui nos amadores, a gente poderia...
No São José eu não vi nenhum jogador que poderia fazer, né? Por enquanto não. A gente sente uma sensação assim, de respeito, de amor. Muita gente que não me viu jogar, então ouviu falar, isso já faz com que cada um conte um jeito que eu fazia. Então é verdade que eu me fico até sem graça às vezes, as pessoas vêm falar, você foi isso, foi aquilo, e eu não cheguei a ser assim, o meu sonho era ter ficado no Palmeiras, certo? Mas eu não estava preparado, por isso que eu falo para as pessoas que quando vão fazer um teste, tem que fazer fisicamente, tem que estar preparado para fazer. Não adianta você fazer um teste no time sem ir preparado. Mas aí é difícil eu até me expressar assim para vocês que a sensação é muito grande. Quando eu vejo o Alberto Simões me homenageando, dizendo que o nome do Zezinho Frisch a gente escreve na areia, a água vem e apaga. Mas o nome do Zezinho Frisch no esporte Joseense jamais será apagado. Quer dizer, uma mensagem dessa do Alberto Simões, que foi o maior escritor de esporte da cidade, o maior historiador de esporte da cidade, e me emociona e me deixa assim feliz. Muita gente que fala, certo? Mas não sei se eu agradava tanto assim. Mas eu fico feliz. Eu acho que o respeito que eu tive, porque a minha vida eu fui técnico, fui árbitro, fui jogador, fui presidente de liga, fui criador de associação. Então eu vivi a história da cidade. E depois eu fui para partir guardando as histórias da cidade, até que chegou a hora de dizer para as pessoas que precisava ter um espaço para colocar as fotos, os troféus da cidade. Porque a história começou do museu, foi lá na Casa do Jovem, embaixo da escada estavam os troféus dos jogos abertos, jogos regionais. Eu pedi para fazer uma prateleira na sala onde eu ficava e coloquei os troféus tudo lá. Isso em 1988. Depois eu saí, nunca mais eu vi. Em 1999, aí foi criado um museu de esporte realmente. Foi aí, o meu sonho era isso. E eu sempre, então quando foi para oficializar, que o museu é do esporte, da Secretaria do Esporte, mas precisava ter os troféus, além dos que tinham lá, nós fomos buscar os troféus mais importantes. Fomos no tênis clube, pegamos o troféu de campeão brasileiro, campeão paulista. Aí foi no Rodosá, pegou o troféu de campeão bicampeão do interior. E fomos na associação, pegamos os troféus mais antigos. Até um troféu mais antigo, 1916, eu não sei onde está esse troféu, mas ele foi devolvido para a associação. E aí foi criado isso aí. E foi lançado, nós ficamos lá 2 anos lá na Casa do Jovem, na igrejinha lá. E nesse dia, a maioria dos esportistas estiveram presentes para a inauguração do museu. Depois eu fiquei lá, fui coordenador 2 anos, 1999, 2002, o museu mudou para a Praça Afonso Pena. Eu era funcionário do museu, mas eu era funcionário comissionado. Então, passava de 4 em 4 anos, às vezes o prefeito ficava 8 anos, eu ficava também, mas às vezes o prefeito mudava, aí eu tinha que ficar fora, esperar passar. E aí apareceu o Djalma. O Djalma ficou trabalhando comigo, ele fez um tempo, começou colocando as coisas nos computadores, essa coisa toda, e aí ele acabou ficando, ele era de carreira. Aí quando eu estive lá, eu falei para ele, vai fazendo o curso que precisa, e aí ele ficou, até hoje ele é que é o responsável por isso aí. Diferença total, que eu só vivi, eu só era ela na minha vida. Ela começou a namorar com 16 anos, e depois você continuar, aí ver nascer os filhos,
sem ela, vai fazer 6 anos que faleceu, eu não sei viver sem ela. Ela foi a responsável de eu ter esse sucesso que eu tive no esporte, com essa coisa, porque ela sempre me incentivou nisso aí. Ela tocava piano, eu ficava apaixonado por ver ela tocar. Só que o meu sogro era bravo, né? Meu sogro falou: quer namorar, Frige? Vem namorar aqui na porta da minha casa, não tem nada que ficar. E aí foi. O que ela fez? Ela me deu 4 filhos. Desses 4 filhos vieram mais 7 netos, e agora eu tenho 5 bisnetos. Então a minha vida, eu tenho que agradecer a Deus, porque Deus me deixou eu ser essa pessoa que procuro ser o melhor possível. Às vezes eu sei que não agrado todo mundo. Às vezes os filhos ficam preocupados: pô, pai, você não ficava com a gente? Mas é que não dava tempo. Enquanto eu era sócio do meu pai no armazém, estava tudo bem, mas depois que fechou o armazém, né, eu tive que me virar, né? Aí eu trabalhava de manhã, jogava, era técnico à noite, fui técnico da associação, do tênis clube, futebol salão, então tenho que me virar. Mas eu sempre fui 9 irmãos maravilhosos, são 5 mulheres e 4 homens. Infelizmente o Fernandinho e o Roberto faleceram, mas as meninas estão todas vivas. 1891, quer dizer, foi para o trabalho na lavoura. Depois são 7 homens, cada um foi para um espaço, certo? Meu pai e meu avô foi para o comércio, outro foi para a construção, outro ficou na lavoura mesmo. Então, foram mais de 1.000 pessoas. Nós fizemos um levantamento, nós tínhamos mais de 1.000 pessoas nascidas em São José. A medalha José Frige é um evento que tem o nome do meu pai, José Frige, porque ele faleceu em 1978, ele tinha falecido em 78, então ela foi criada na Câmara Municipal em 79. E depois disso aí, nós fomos convidando as pessoas. A medalha, ela começou os melhores de 79 ganhavam, foram receber em 80. Faz 42 anos que tem essa medalha. E todos esses anos eu participei. Só que a medalha foi criada oficialmente, mas o diploma fui eu que sugeri. Porque eu falei para eles o seguinte: o diploma é para as pessoas que já passaram e que a gente esquece. Porque o esporte é o seguinte: hoje eu sou assim conhecido, mas daqui a pouco eu morro, daqui a pouco o Zezinho Frige não existe mais, certo? Então é importante você ser homenageado em vida. É por isso que o diploma foi criado para isso. Eu fui responsável para criar o diploma. Então, a medalha José Frige, eu sou responsável os esportistas que não receberam mais medalha, ganham uma vez só. Eu sou responsável para pedir para convocar quem vai ser o apresentador. Ultimamente tem sido o Antônio Carmo, e a família que vai ser homenageada. Então, são 42 anos que eu fico responsável pela essa parte, mas eu já não trabalho mais na prefeitura. Eu espero que quando eu morrer não acabe a medalha José Frige também. Quero agradecer primeiro a Deus. Deus me deu essa possibilidade de ter uma esposa maravilhosa, 4 filhos, 7 de neto e 4 bisnetos. E essa cidade de São José dos Campos, que eu tenho a oportunidade de sair daqui, e eu nunca quis sair daqui, porque São José dos Campos é a minha vida, é a minha história, é aqui que eu nasci e é aqui que eu quero morrer. E espero que a gente continue sendo útil. Enquanto eu puder ser útil, puder falar para os outros o que precisa ser feito, o que eu puder dar de conselho, aquilo que a gente deve fazer, eu estarei presente para isso. E espero que muita gente não conhece mais o meu filho de nascimento, que é o Museu do Esporte. O Museu do Esporte, a família Frige, são histórias que eu não posso deixar esquecer. E espero que quem não conhece onde está o museu, agora lá na Vila Industrial,
vá visitar o museu. Lá tem a história de São José dos Campos. Eu posso agradecer a Deus de eu ter sido responsável por ter começado essa história. Eu chamava lá o Museu do Esporte a Casa dos Esportistas. Então nós precisamos ir lá. Eu quero agradecer a vocês que estão fazendo essa cobertura. Pedir perdão porque com meus 85 anos já não tenho mais aquela lembrança que deveria ter para poder contar essas histórias para vocês, mas espero que um dia alguém fale: Zezinho Frigi, você foi responsável por muita história de São José dos Campos no esporte, na família, e é isso que me importa. Obrigado a vocês. Parabéns, São José dos Campos. Deus abençoe todos vocês que estão assistindo esse programa.